Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho hoje à tribuna desta Assembleia para trazer uma questão que está inquietando bastante o setor produtivo paranaense. Falo do novo plano de arrendamentos no Porto de Paranaguá, apresentado pelo governo federal e pela agência ANTAQ. Por que tem inquietado tanto o setor produtivo paranaense? Porque o Porto de Paranaguá, principalmente nos últimos 40, 50 anos, teve a sua divisão espacial, toda ela baseada nos interesses do setor produtivo paranaense. Aqui no Paraná se produz e pelo Porto de Paranaguá se escoa. É claro que ao longo dos tempos, pela internacionalização do comércio exterior, cada vez mais forte, vai diminuindo um pouco esta influência da economia paranaense nos destinos do Porto de Paranaguá. Mas cabe a nós, paranaenses, cabe aos deputados estaduais, eleitos pela população paranaense, cuidar dos interesses do Paraná e de sua economia. E veja o governo federal. Não obstante a farta representação no ministério que hoje o Paraná goza, veja o governo federal atropelar os interesses da economia paranaense com a apresentação desse plano de arrendamento. Algum menos avisado poderá dizer, bom, num porto que tem um gargalo que todos nós reconhecemos, um porto que não consegue escoar da maneira como a economia brasileira hoje exige, apresentar um novo plano de arrendamentos é uma boa. Não é. Não é porque há 3 anos toda a comunidade usuária do Porto de Paranaguá veio discutindo uma sigla que parece um palavrão, mas é a sigla o PDZPO, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado. Este plano foi discutido no âmbito do CAP, Conselho de Autoridade Portuária, que é muito bem dividido na representação entre autoridades governamentais dos 3 níveis, empresários investidores no porto e trabalhadores, prestadores de serviços no Porto de Paranaguá. 3 anos se discutiu. E em julho de 2012 se publica o PDZPO, que ineditamente encontra consenso entre todos os lados interessados no Porto de Paranaguá. Sejam os empresários, os que já estavam posicionados no porto, empresários que tinham interesse de começar a se posicionar no porto, a autoridade do governo estadual, a autoridade portuária e os trabalhadores. Na hora que é consenso, principalmente numa área turbulenta como essa que é os interesses comandados pelo Porto, o governo federal vem tocar o dedo exatamente aonde? Vai tocar o dedo exatamente naquilo que era consenso. Tem tanta coisa para resolver no setor portuário brasileiro e no Porto de Paranaguá, e o governo federal vai tocar o dedo exatamente naquilo que estava pacificado, que todos entendiam como os melhores caminhos a serem tomados pelo Porto nos próximos 20 anos. E aí, eu não quero politizar, não quero partidarizar, mas me decepciona o Paraná ter a senadora Gleisi Hoffmann, num posto importante do Ministério da Casa Civil, que coordena todo esse trabalho de modernização dos portos brasileiros, e a ministra Gleisi não se atentar para o fato de que o Porto de Paranaguá, no sentido dos arrendamentos, estava pacificado, que tratar com o Porto de Santos e de Paranaguá, que são multicargas, os 2 únicos do Brasil multicargas, é diferente de tratar com portos especializados nesta ou naquela carga. Tudo isso passou-se por cima. Rasgou-se o PDZPO, gestado por 3 anos, e trocou-se por um novo plano de arrendamento, feito em apenas 48 horas, por uma empresa contratada pelo governo federal, a tal Estruturadora Brasileira de Projetos, que, embora não tenham a vivência daqueles que fizeram o PDZPO e que trabalham diariamente no Porto de Paranaguá, em 48 horas devem ser grandes gênios,
Porque em 48 horas definiram quais os caminhos o Porto de Paranaguá deve tomar, atropelando, passando por cima de tudo aquilo que havia sido discutido. Digo isso lamentando, e gostaria muito que o governo federal conhecesse um pouco mais da realidade, do dia a dia, dos usuários do Porto de Paranaguá, dos trabalhadores do Porto de Paranaguá, que, digo novamente, ineditamente estão concordando em todos os termos do PDZPO. Aí vem o governo federal, contrata a EBP, que em 48 horas passa por cima de tudo isso e contraria tudo aquilo que ficou decidido. Olha, o governo federal quer ajudar o Porto de Paranaguá a escoar com mais eficiência a demanda que tem? Então vamos começar não pelos arrendamentos, porque o porto não funcionará mais rápido ou menos rápido, embora o governo federal com essa propaganda enganosa, se mudar os arrendatários. Pode ser uma empresa A, amanhã vai mudar uma empresa B. Não vai mudar nada o escoamento, a eficiência do escoamento. O governo federal quer mudar a eficiência do escoamento e os gênios da EBP não alertaram o governo federal? Vai este representante aqui da região do litoral e que conhece o dia a dia do porto para dizer o seguinte: vamos começar pelos acessos. Isto sim, o governo federal pode ajudar muito os portos brasileiros, principalmente o Porto de Paranaguá. E pode escolher o modal que quer para começar. Se quer começar com os acessos rodoviários, muito bem. Porto de Paranaguá não aumentará sua eficiência se não resolver o problema de como entram as cargas na cidade de Paranaguá. Porque hoje os caminhões que entram diariamente no Porto de Paranaguá entram pela mesma via que esse deputado usa no seu dia a dia de ida e vinda de Paranaguá para esta Assembleia. Como pode? Caminhões bitrens com veículos de vias urbanas. Quer melhorar? Faz como está fazendo em Santos. Faz um grande desvio que tire da cidade todo o escoamento da entrada e da saída de cargas. Porque hoje caminhões ficam na fila com carros da cidade e vice-versa. Quer ajudar no acesso, se não é rodoviário, que ajude no acesso ferroviário. Porque a última obra de acesso ferroviário ao Porto de Paranaguá foi feita, sabe por quem? Por nenhum republicano. Foi feito por aquele que assumiu o trono ainda na época da monarquia, Dom Pedro II, quando fez a estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. Este foi o último investimento ferroviário de acesso ao Porto de Paranaguá. E se o governo federal quer desviar das suas obrigações o acesso rodoviário, ferroviário, vamos a um terceiro, o acesso marítimo. Hoje, o comércio internacional tem navios Super Panamax, que o Porto de Paranaguá não tem condições de acolher e de ver acostado em seus berços, porque não tem a devida profundidade, porque por muitos anos não foram feitas as obras de dragagem para acesso aos berços do Porto de Paranaguá. Está sendo feito agora pelo governo Beto Richa. Aproximadamente 200 milhões de reais investidos com recursos do Estado e da administração dos portos para a dragagem. E gastaram dinheiro de dragagem por portos afora do Brasil, mas o de Paranaguá, o governo federal, não gastou um tostão. E mais, se quer ajudar, que dê mais condições de termos mais berços. Porque hoje a fila de navios no canal de acesso, em alto mar, é violentíssima, só perde para Santos, porque não poderia ganhar de Santos. Mas ofende e faz custar mais caro o produto lá na gôndola do supermercado. Porque este preço dessas multas, dessas filas, são repassados diretamente ao consumidor. Então, senhor presidente, eu agradeço, Vossa Excelência nos designou ontem para representar a Assembleia Legislativa na audiência pública que a ANTAC fez com a comunidade usuária. Eu nunca vi uma audiência pública onde todos tinham a mesma opinião de que o governo federal está metendo um dedo onde não deveria e deixa de cumprir a obrigação que deveria estar cumprindo, que são os projetos de investimentos de acesso rodoviário, ferroviário, marítimo, de construção de novos berços, para fazer, sim, um porto eficiente, o porto que todos nós queremos. Então, sempre é tempo de rever os caminhos mal tomados. E espero que o governo federal, os seus ministros, os políticos paranaenses que têm função de relevo hoje na República, estejam atentos a esse reclame da economia paranaense. Não dá para trilhar esse caminho que está sendo trilhado. E para tanto, senhor presidente,
eu quero propor a esta Assembleia, na sessão de amanhã, eu vou dar entrada amanhã, de uma moção de apoio ao setor produtivo. Vossa Excelência tem o tempo para concluir. Obrigado. De propor uma moção de apoio ao setor produtivo paranaense, que unanimemente está se manifestando contra esse novo plano de arrendamentos, e que o governo federal e a ANTAC ouçam os reclames do setor produtivo do nosso Estado e possa tomar o caminho devido. E qual o caminho? O caminho que já estava tomado. O plano gestado por todos os lados envolvidos na operação portuária, empresários, trabalhadores e autoridade portuária aqui do Estado do Paraná, que daí com certeza estaremos colocando o Porto de Paranaguá, sim, no trilho certo para aumentar a sua eficiência e mais, admitindo que o Porto de Paranaguá tem que ser a porta de entrada e de saída dos produtos produzidos por nós paranaenses. Muito obrigado, senhor presidente, e na sessão de amanhã apresentarei essa